Oiê, eu sou a Sandra Cardoso, maquiadora profissional e designer de sobrancelhas, e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma análise de sobrancelha para fazer com vocês. Antes de começar a analisar essa sobrancelha, eu já quero agradecer muito essa cliente maravilhosa que é a Magali, que veio pela primeira vez aqui no estúdio e autorizou a divulgação da imagem dela para poder mostrar para vocês e poder ajudar cada vez mais pessoas aí a entender melhor o tipo de crescimento de fios, né? E entender melhor esse mundo das sobrancelhas. Então, Magali, muito obrigada por ter autorizado, tá? E então, vamos começar analisando as sobrancelhas dela. A gente percebe que uma sobrancelha é bem diferente da outra em sentido de crescimento de fio, tá? A gente percebe que essa primeira sobrancelha aqui, ela tem os fiozinhos mais desenhadinhos para cima, ó, os fiozinhos de início dela são mais para cima. Chega aqui, ele dá uma voltinha, ele cai um pouquinho para o lado, né, e para baixo. E aqui também, ele já tem esse crescimento no sentido para baixo, tá? Então, isso significa que a gente precisa corrigir essa sobrancelha. Então, antes de fazer o design dela, a gente vai ter que identificar esses pontos de correção para poder deixar o desenho simétrico com esse lado aqui. Esse a gente percebe que os fiozinhos dela já são um pouquinho mais deitadinhos para o lado, ó. Então, dá uma diferença visual de crescimento de fio mesmo, né? E muitas vezes é aqui que a gente erra, ó. Para poder igualar uma com a outra, o que muita gente faz é remover esse pedaço aqui, esses fios aqui de cima, deixando a sobrancelha mais reta. Deixando a sobrancelha mais reta aqui, ó. E tentando fazer com que ela fique mais simétrica. Só que, gente, lembra que eu falei para vocês que a gente precisa analisar os fios para saber exatamente que fio a gente vai tirar? Dependendo do desenho, a gente não vai precisar tirar esses fios. Muitas vezes a gente só de aparar, né, de fazer o corte ali com a tesourinha, já dá um resultado. Então, muitas sobrancelhas podem vir para vocês aí que vocês não precisem nem remover esses fios de cima, tá? Então, foi isso que eu fiz no caso dela. Eu vou fazer uma simulação aqui da caixinha para vocês tentarem entender um pouquinho melhor. Como que tá essa sobrancelha hoje? Hoje a sobrancelha dela tá aqui, ó, os pontos de... O ponto inicial dela tá aqui, daí sobe pra cá, sobe pra cá, aí sobe pra cá. E aí vem pra cá. Prestem bastante atenção no desenho que tá a sobrancelha dela hoje, ó. E aqui, os fios estão aqui, começam aqui em cima, ó. Aí vem aqui, desce aqui, vem aqui. Olha como tá esse desenho, gente. Não tá nem um pouco simétrico e nem harmônico, né? E do outro lado já não, ó. Do outro lado já tá um pouquinho mais retinho aqui. Aí sobe e desce. Também não é o desenho ideal, né? A gente precisa fazer uma correção aqui nesse desenho também. Aqui até sobe um pouquinho mais. Aí desce aqui. E essa parte de cima tá um pouquinho mais retinha. Então, é esse o desenho que tá a sobrancelha dela antes de fazer o design. O que a gente precisa identificar são os pontos que a gente pode corrigir. Então, a gente percebe que aqui tem um volume maior de fios. Nessa região subiu demais para fazer o arqueamento. Deixou um volume maior de fios aqui no início, na parte de baixo também. Afinou muito nessa parte aqui superior do corpo da sobrancelha dela. E o desenho ficou dessa forma. E aqui, o que foi feito? Como o crescimento do fio dela já é um pouquinho mais para o lado, tá retinho esse início. Tem um pouquinho de volume, mas não é tanto. Essa falha do ponto de arqueamento, a gente consegue perceber que foi uma tentativa de fazer um ponto de arqueamento maior, que não havia necessidade, né? E essa parte de cima até que tá ok.
a gente só teria que cortar alguns fiozinhos aqui nessa parte, né? Então, a gente precisa corrigir essas falhas. E como a gente vai fazer para corrigir essas falhas? Treinando o nosso olhar. Eu vou fazer aqui uma simulação para vocês, tá? Eu fiz o primeiro ponto, que é o ponto inicial, puxei aqui para o ponto de arqueamento e trouxe para o ponto final, certo? Então, agora eu vou ajustar aqui para mostrar para vocês mais ou menos como que eu fiz o desenho. Depois eu vou mostrar como foi feito com a caneta, tá? Dessa forma, eu já consegui identificar o que precisa ser removido nessa parte de baixo, ó. Esse excesso que está fora da minha caixinha é o que a gente vai tirar. E na parte de cima, aqui também tem o ponto inicial. Aqui a gente encontra o ponto de arqueamento da sobrancelha dela e o ponto final. Dessa forma, a gente identifica os fios que a gente precisa remover ou cortar nessa parte de cima, ó. Nessa parte da frente, gente, eu costumo deixar o máximo de fios possível aqui nesse ponto inicial para não afastar muito uma sobrancelha da outra. Então, por isso, eu não fiz essa marcação aqui. Você pode até fazer a marcaçãozinha aqui, ó. Mas quando você for mostrar para sua cliente, né, para ela aprovar o desenho, você remove a marcação e respeita o máximo de fios que ela tiver nessa região, tá? É importante a gente entender que quanto mais afastado as sobrancelhas, mais vai dar a sensação que o nariz da cliente é mais largo, vai abrir um pouco mais aqui e vai dar mais a sensação de que os olhos dela são mais separados. Então, por isso que é importante a gente ter um visagismo também por trás de toda a técnica, né? A gente entender o porquê que você vai fazer esse desenho dessa forma, tá? Aqui eu tô fazendo um esboço para vocês, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando, tá? Mas coloca isso na sua cabeça, quanto mais afastado as sobrancelhas, maior vai dar a sensação do nariz da cliente, vai parecer que a abinha do nariz dela é mais largo e também que os olhos são mais afastados, tá? Então, nessa situação, a gente não pode deixar com que a sobrancelha dela fique muito afastada uma da outra, não, tá? Vamos para a segunda sobrancelha. Essa sobrancelha aqui, como eu falei para vocês, o desenho dela já é um pouquinho mais certinho, então a gente faz aqui o ponto inicial, o ponto de arqueamento e desce. Identificamos aqui alguns fiozinhos que vai ter que tirar, pouca coisa, tá? E na parte de cima também, identificamos o ponto inicial, ponto de arqueamento e o ponto final. E vai ficar mais ou menos assim o desenho, tá? Então, já fica muito mais harmônico do que como tava, né? E agora eu vou mostrar para vocês a marcação que eu fiz na sobrancelha da cliente. Então, essa foi a marcação que eu fiz antes de fazer a remoção dos fios da cliente. Mostrei para ela provar o desenho antes de começar a remover os fios, tá? E vocês podem perceber que eu coloquei aqui, ó, em prática aquilo que eu mostrei para vocês, do ponto inicial, ponto de arqueamento e o ponto final. Aqui, nessa parte, eu tomo muito cuidado, porque os fios que estão em cima dessa linha branca, eu não removo, tá? Eu removo só o excesso, só o que tá fora desse desenho. Quando eu faço a remoção dessa caneta branca, eu vejo se tem necessidade de remover mais alguns fios ou não. Então, eu mostro para a cliente, explico para ela que eu não vou tirar todos esses fios aqui, que eu não vou remover todos esses fios aqui, que pelo contrário, eu vou tentar aproveitar o máximo dos fios que ela já tem. E o que eu vou fazer é aparar esses fios, né, fazendo um corte e removendo só o que for necessário, né? E não tirar todos os fios, porque ela já trouxe para mim um incômodo de um outro procedimento que ela fez, um outro design que ela fez, onde a designer acabou arrancando todos esses fios aqui e por isso ela acabou ficando um bom tempo sem ir na designer de sobrancelha, porque ela achou que todo mundo ia fazer isso, né? Então não é legal, tá, gente? Mostra o desenho para sua cliente, pede a aprovação dela, faz com que ela se sinta segura antes de você começar a fazer a remoção dos fios, tá? Mostra para ela que você entende, que você sabe o que você tá fazendo, tá? Desse outro lado também, ó, o desenho tá bem certinho. Mais uma vez eu mostro para vocês, ó, aqui no zoom,
onde tá essa caneta branca, eu não vou remover os fios, eu vou remover só o que tá fora dessa canetinha branca, tá? E agora fiquem aí com o resultado final do design dessa sobrancelha. E é por isso que eu falo para vocês a importância de analisar a sobrancelha antes de fazer o procedimento. Quando a gente analisa os fios da cliente, para onde eles vão, como eles crescem, fica muito mais fácil da gente fazer o design adaptando a técnica correta para aquela sobrancelha. Toda vez que você for fazer um atendimento, tira a foto do antes, do depois da sobrancelha da cliente, aproxima a imagem para você conseguir visualizar direitinho para onde está indo aquele fio, qual o fio que você deve cortar, qual é o fio que você deve retirar, porque assim, se caso você tiver que fazer alguma correção na próxima vinda da cliente, você já vai saber o que fazer. E vai ficar muito mais fácil para você identificar até as outras clientes mesmo. Então você vai criando um olhar mais crítico para aquele desenho, para aquela sobrancelha, para aquela estrutura de rosto e vai ficar muito mais fácil de você fazer o design. Tá bom? Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Se te ajudou, já sabe, me ajuda também deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E também deixa aqui nos comentários dúvidas e sugestões de próximos vídeos que você gostaria de ver por aqui. Tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!